congregação da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, por meio da comissão eleitoral responsável pela consulta à comunidade acadêmica para a escolha da direção da FH, dá boas-vindas a todos e todas que esta noite vieram prestigiar o debate entre as chapas que concorrem à direção da unidade para o mandato 2019-2023. Esse é um momento importante para o futuro da nossa faculdade, não somente pelo pleito que se aproxima, mas pelo processo histórico que vivenciamos. Período em que se verifica um conjunto de ameaças à educação superior, pública, gratuita e de qualidade. Momento em que se registra um total descaso de nossos governantes com a educação superior, principalmente no que se refere à grande área das ciências humanas. A situação atual demanda tomada de consciência coletiva em relação à escolha das ações que nos permitirão, nos próximos 4 anos, existir no sentido de galgar um tempo e espaço totalmente nosso, no que tange ao lugar epistêmico das humanidades, no contexto da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. De igual modo, é salutar para o futuro da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades compreender, selecionar e direcionar as melhores situações de resistência que juntos e com a direção correta poderemos construir para também nos próximos 4 anos enfrentar os desmontes e as diuturnas tentativas de desvalorização e de desqualificação de nossos saberes por parte de setores conservadores da sociedade. Mais do que conhecer as propostas das candidaturas registradas para a sucessão da direção da FH, o debate que daremos início agora cumpre papel fundamental no processo dessa consulta, já que retroalimenta princípios fundantes da cidadania. No caso específico deste processo de consulta que estamos vivenciando, o debate permite o amadurecimento institucional e político da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, tendo pelo menos 3 objetivos. Primeiro, subsidiar a comunidade acadêmica no processo eleitoral. Segundo, permitir aos candidatos a exposição, o confronto, o embate e o debate das ideias. Por último, e não menos importante, reavivar a essência do Estado Democrático de Direitos, qual seja a pluralidade de ideias. Que possamos, a partir desse debate, pactuar ações e unir forças em defesa da área das ciências humanas. Que possamos, em suma, seja qual for o resultado da consulta, continuar a defender a universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado a todos e todas pela presença. Bem-vindos e bem-vindas ao debate desta noite. Bom, antes da gente dar início, nós vamos repassar então as regras do debate, ok? Bom, nós temos então 6 tópicos, né, que são 6 pontos importantes para a gente pensar a condução, não só a organização, mas a condução do debate. Né? Pode passar, mas... E a primeira delas que a gente vai se ater é da estrutura. Né? O debate está previsto então para ter 6 rodadas, organizadas da seguinte forma. A primeira rodada é uma apresentação geral da proposta de cada chapa, e aí cada candidatura tem 5 minutos para a apresentação e exposição das linhas gerais de sua proposta, sem intervenção do público e sem direito de comentário. Cada chapa falando da sua candidatura. A rodada 2 é uma rodada de perguntas de uma chapa para outra. Ela tem a seguinte organização temporal. 1 minuto para a formulação da pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pensando que nós temos nessa rodada 4 sub-rodadas de perguntas. E essas rodadas, essas perguntas serão formuladas a partir de temas que serão sorteados aqui no momento. Quais sejam os 4 temas? Administração, ensino, pesquisa e extensão. E serão alternadas. Em acordo com as chapas,
a gente segue a própria organização da ordem das candidaturas. Primeira pergunta, a chapa 1, e responde, depois se alterna para a segunda pergunta, a chapa 2 pergunta e a chapa 1 responde, e assim sucessivamente até o final da segunda rodada. A rodada 3, 4 e 5, ela é organizada de modo mais interativo com a participação da plateia. Todo mundo recebeu uma fichazinha de inscrição, então todo mundo que tiver vontade de formular questões, precisa preencher. Daqui um pouco a comissão eleitoral vai estar passando com as caixas, e aí tem que estar atento para as cores. Os discentes, a ficha de inscrição é branca, docentes, a ficha de inscrição amarela, e técnicos, a ficha de inscrição rosa. E as caixas também são identificadas, porque nas rodadas 3, 4 e 5, cada segmento tem direito a 2 questões alternadas. Primeiro docentes, depois técnicos, depois discentes, e aí a gente volta. Docente, uma pergunta de docente, uma pergunta de técnico e uma de discente. A pergunta, ela não é direcionada a uma única chapa. A pergunta é formulada para as 2 chapas, e aí cada chapa tem 2 minutos de resposta e não há comentário uma da outra. Tudo bem? Esse é um processo nas rodadas 3, 4 e 5. E por último a gente tem a rodada 6, que é a rodada de considerações finais, e nessa rodada cada chapa tem 3 minutos para fechamento da sua participação. Ok? Tá ruim? Me passa o outro. Eu acho que é esse microfone, ele é muito direcional. Melhora? Oi. Melhorou? Tá. É o microfone. Estava dando Da formulação das perguntas. As perguntas, tanto formuladas pelos candidatos quanto pela plateia, elas precisam zelar pelo respeito e a integridade aos candidatos e às candidatas, pela ética, pelo decoro, pela inteligibilidade e pela objetividade. É importante destacar também que em momentos como o momento político que vivenciamos, nossas paixões e nossas convicções estão muito à flor da pele. Então a gente pede um mínimo de respeito com os candidatos e, assim, pedimos ao máximo que se contenham as manifestações. Eu acho que o debate aqui não é contra as pessoas, mas é um debate de ideias. Então vamos tentar usufruir o máximo desse momento para tentar compreender e se apropriar dos projetos das 2 chapas. Se houver manifestação que interrompa a fala de qualquer candidato depois dela, nós acordamos também com as chapas que o cronômetro vai ser zerado, a gente espera se acalmarem e o candidato retoma a fala do início. Ok? Da participação, então, do público. As rodadas, como eu disse, as rodadas 3, 4 e 5, elas serão realizadas com perguntas formuladas pela plateia, como eu disse, e por segmentos da comunidade acadêmica. E o mais legal é que o sorteado ou a sorteada precisa vir aqui na frente ao microfone e formular a questão. Então a gente pede também um pouco de objetividade, porque tem um tempo previsto para a formulação da questão, que é de 1 minuto. Tá? Lembrando então que em cada rodada, cada rodada, né, é composta por 6 perguntas, alternadas, 2 de técnicos, 2 de docentes e 2 de discentes, e isso vão ser assim as 3 rodadas. Então a gente tem previsto aí uma rodada são 3 rodadas, um total de 9 perguntas. Né? Quem pode formular as questões? Os servidores da UFPJM, técnicos e docentes atuantes aqui na FH, e os discentes presentes de cursos de graduação e de pós-graduação. É assegurado a qualquer uma das chapas o direito de resposta à questão que emita conceito, imagem ou difamação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica difundidos pela chapa adversária,
ainda que de forma indireta. Para isso, cada chapa tem um assessor de equipe que precisa procurar os membros da comissão eleitoral que vai ter que se reunir para julgar, deferindo ou indeferindo o pedido. Né? Então, gente, em termos de organização final, o debate está composto da seguinte forma. A gente tem, de um modo bem direto, a primeira e a segunda rodada, e aí previsto um intervalo de 5 minutos entre elas. Os candidatos tomarem fôlego, ir ao banheiro, né? Enfim, se organizarem também com sua equipe, reverem suas questões. Nós temos a terceira rodada e mais um intervalo de 5 minutos. A quarta rodada, e aí a terceira, a quarta e a quinta são aquelas rodadas maiores, com um quantitativo maior de questões, né? Por isso esses intervalos. A quinta e a sexta a gente faz consecutivamente e já se encaminha para o final. Ok? A mesa de debate, então, ela é composta pelos candidatos a diretor da FH e vice-diretor. Né? É facultativo a qualquer um dos dois ou a ambos responder às questões dentro do prazo previsto para a realização, né, da formulação das respostas. Ok? E é isso. Alguma dúvida, gente? Está claro o processo, né? Então eu gostaria de chamar então para compor a mesa de debate, né? Os candidatos de ambas as chapas. Primeiramente, o candidato, o professor Heron Leiber Bonadiman e a professora Simone dos Santos, que são os candidatos a... Convido também a professora Josélia Barroso Lima e a professora Alma Rafaela. Bom, dando início então, a chapa 1 tem agora 5 minutos para a sua apresentação. Boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Para mim, é uma alegria imensa ver esse auditório lotado, depois dessa quarta-feira que a gente teve um ato na cidade, que talvez tenha sido o maior ato que a nossa cidade já presenciou. Gostaria de cumprimentar os meus colegas professores, os colegas técnicos, professor Josélia, professora Adna, é um prazer estar aqui fazendo um debate com vocês. A Simone, que com muito vigor e muita ternura aceitou que a gente construísse um projeto junto. Eu queria dizer que o nosso projeto ele foi pensado e construído por causa dos nossos estudantes. Vocês são o fundamento principal da nossa proposta. Para a gente, se existe uma FH, se existe uma Universidade Federal dos Vales, tudo que tem que ser feito aqui tem que ser pensado no acesso de vocês, na permanência de vocês, e é para isso que a gente coloca uma proposta e pretende trabalhar nos próximos 4 anos. Bem, eu sou graduado em Psicologia, acho importante para apresentar, formei em São João del Rei, fiz um mestrado em Educação, doutorado na Psicologia, estou aqui na nossa universidade tem 6 anos, pouco mais de 10 anos, sou professor do ensino superior. Já fiz parte do movimento estudantil, fui presidente do Centro Acadêmico de Psicologia durante 2 mandatos, sempre tive um ativismo político muito grande,
Fui filiado ao Partido dos Trabalhadores durante algum tempo, me desfiliei há alguns anos, e hoje estou aqui para colocar minha energia, minha força toda possível para construir uma unidade acadêmica que precisa da gente. Dentro da nossa proposta, nós construímos 5 grandes eixos. O primeiro deles é a gestão da informação, que a gente considera que a gente pecou muito nisso nos últimos anos. Nós não conseguimos apresentar de forma adequada aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz para a comunidade externa, inclusive para a comunidade interna. Isso é um ponto que a gente pretende trabalhar muito. As políticas de ensino, nós preparamos grandes eixos para poder pensar, reativar um fórum de coordenadores e pensar as questões pedagógicas, por onde passa a maior parte da vida estudantil. Para pesquisa e pós-graduação, nós queremos muito aliar os nossos programas de mestrado, que hoje são 3, ao ensino de graduação, através do convênio que a gente vai conseguir fazer e da associação entre um fórum de coordenadores e os programas, para oferecer disciplina eletiva, incentivar a iniciação científica. Para a extensão, a gente preparou também a indução de muitos projetos e programas, pensando que a gente pode oferecer muito mais à nossa comunidade do que a gente oferece hoje. E trazer esse saber da comunidade para a nossa FH. A gente vai defender muito isso. E, por fim, um último eixo que a gente fez foi de recursos humanos para os nossos técnicos e nossos professores, que a gente considera que a gente precisa rever e discutir nos próximos 4 anos o que a gente faz aqui. É importante dizer também que tudo que a gente fez, a proposta que a gente lançou para a comunidade, foi uma proposta construída a muitas mãos. Nós dialogamos para tentar construir durante todo esse tempo, não só da campanha de 2 semanas, mas há pelo menos 2 meses que a gente vem discutindo o que oferecer para a nossa faculdade interdisciplinar em humanidades. E a nossa gestão, ela pretende ser dialógica, democrática, escutar, e sempre que a gente escutar, tomar decisões coletivas para a gente construir a FH que a gente merece. Professora Simone. Boa noite a todos e a todas. É impactante ver a nossa FH enchendo esse auditório aqui hoje, que a gente consiga outros momentos como esse, né, irmão? Em outros momentos para, de fato, construir a nossa tão sonhada unidade. Eu sou Simone, do curso de Letras, né, também BHU, e minha trajetória é na linguagem, é na linguística. Fiz mestrado, doutorado na UFMG com análise do discurso e, de fato, a gente optou pela dimensão do diálogo justamente porque é uma coisa muito, muito importante, que a gente entende como sendo muito importante para a gente construir qualquer coisa nessa unidade. E como linguista, acho que dialogar é a premissa básica mesmo, para qualquer tipo de aproximação. E nós precisamos de aproximação. Então, a Simone, como os meus colegas costumam dizer, é da execução, é do trabalho, é dessa energia renovadora. Se me chamar para plantar uma plantinha lá na frente da FH, eu estou lá com a minha enxada, que é um pouco essa a minha energia mesmo. E o Heron, ele me convidou e eu fiquei muito feliz nesse momento, porque eu, de fato, me identifico muito com a proposta dele, com a forma como ele trabalha. Enfim, dialogar e construir. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. É um prazer também estar aqui com vocês. Tá? Melhor? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês essa noite. Eu sou a professora Josélia, sou formada em psicologia da educação especificamente. Desde 1998 sou professora do ensino superior. Nesta universidade estou há 5 anos. No BHU, como coordenadora, estou há 3 anos, tendo enfrentado o desafio, junto com o professor Atanásio, de conduzir um processo de construção de transição e de organização de um novo lugar para o agora BCH. E nessa perspectiva, entendendo que os diálogos são fundamentais, parabenizo a chapa por esse propósito, mas também entendíamos que o diálogo público é necessário.
E nesse sentido, no diálogo público, entendi, como agora professora de psicologia, políticas educacionais que sou, que nós precisamos exercer o direito à discussão democrática, republicana em espaço público, e que não é a nossa trajetória. Isso me fez, junto com o coletivo, pensar a proposição de uma chapa, sabendo que, em princípio, teríamos apenas uma, no momento em que esse país tem rasgado a Constituição Federal, no momento em que esse país coloca em discussão as humanas e tem, nas humanidades, o seu principal objeto de luta política, agora tomado como ideológica. Então, nesse sentido, eu entendia que era o momento de nós nos unirmos, construir nesse debate, e que agora se realiza nesse espaço, um momento em que nós pudéssemos avaliar quais são as forças que nós temos. Nesse sentido, a composição com a chapa tentou construir com outros cursos, mas pelo tempo de nossa organização nós não conseguimos. Mas, felizmente, a professora Adna entrou na discussão porque nosso coletivo entendeu que era importante, e estamos aqui representando na perspectiva de que nós não nos vemos como coletivo ainda, mas nós precisamos nos organizar como um para defender aquilo que nós já estamos construindo, que é pesquisa, ensino e extensão. É preciso rever a forma de administração, sim. É preciso entender que nós, enquanto gestão, precisamos dialogar com os diferentes cursos, porque a FH são 8 cursos, e esses cursos têm que ter um viés coletivo para enfrentar todas as barbáries que nós vamos enfrentar, inclusive a possibilidade real de nós sermos atacados por perdas de curso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Adna, sou professora de filosofia do PHU, hoje BCH, né, os 2 cursos. Fui professora do curso de letras durante muitos anos. Fui coordenadora do curso de letras quando não existia pagamento para coordenador, trabalhei de graça. Fui vice-coordenadora do BHU, fui vice-coordenadora do mestrado em Ciências Humanas, e me senti provocada nesse momento a assumir, junto com a Josélia, mesmo uma chapa vindo do BHU ou do novo BCH, provocada a provocar meus colegas ao debate. A FH vem de uma história de mais ou menos 10 anos, ou seja, 10 anos que é o período que existe o BHU, né? Está fazendo aniversário agora há 10 anos, como uma universidade que não tem presença nenhuma na UFVJM. Nós temos avaliações dos nossos representantes em conselhos, em direções, em comissões, em que a gente não tem a menor noção do que é votado. Então, era necessário provocar o debate, provocar uma reflexão dos colegas, e que essa reflexão fizesse provocar nos alunos uma necessidade de defender esta faculdade como um todo, como um coletivo. E aí, nesse sentido de coletivo, a gente tem que contar com os técnicos, que nós temos o menor número de técnicos da UFVJM. Só para vocês terem uma ideia, um único setor de uma faculdade, um único setor tem um número total dos técnicos que a gente tem aqui na FH. Ou seja, é um exagero, uma ofensa isso que vem acontecendo com a gente. Então a gente considera que a FH precisa de cabeça, uma cabeça política. Ela precisa o quê? De resistência. E nesse sentido, eu acho que a nossa história de luta pelo BHU, a nossa história de luta pela defesa da educação, nos coloca nesse lugar. Nós sabemos resistir e sabemos lutar, e é isso que a gente vai fazer pela FH. Obrigada. Nós passamos agora à segunda rodada de perguntas, que é a primeira rodada onde está prevista a pergunta de uma chapa direcionada à outra, né? Eu vou só ressaltar junto aos candidatos que falem mais próximo ao microfone, porque como ele é unidirecional, se a gente afasta, não capta. Tá ok? Nós vamos então sortear um tema que, por acordo também, a chapa 1 inicia a primeira rodada de perguntas,
Lembrando que ela tem 1 minuto para a formulação da pergunta, a chapa 2 tem 2 minutos para a formulação da resposta, a chapa 1 tem 1 minuto de réplica e a chapa 2 1 minuto de tréplica, e assim sucessivamente, ok? Nós vamos sortear então o primeiro tema. Pesquisa. Chapa 1 tem, então, 1 minuto. Então, sobre pesquisa, nós gostaríamos de perguntar a vocês, enfim, os programas de pós-graduação da FH, né, eles possuem poucos espaços. A gente sabe disso, isso sempre aparece na congregação, né, como uma demanda. Nós temos 3 programas de pós e a gente gostaria de saber como que vocês, né, como fazer com que esses programas tenham mais espaços, né? Como que vocês proporiam algo nesse sentido? Nós temos somente 2 prédios, né? Na pactuação a gente teria direito a 3 prédios, né? E um desses prédios nunca foi construído, que era o prédio dos laboratórios da Geografia e da História. Nós ficamos, então, em relação aos outros cursos, com o mínimo, que é o prédio da FH, que é um prédio horroroso, que foi construído torto, né? A entrada dele está do outro lado, ou seja, já começa a falta de respeito com a gente daí. E depois esse prédio que demorou a ser construído. No primeiro momento, a divisão do espaço obedeceu à ideia da pactuação inicial, que teria mais um prédio. Uma vez que esse prédio, na entrada do Gilciano, já foi confirmado que ele não ia ser construído, então agora o que a gente precisa fazer é reestruturar esse espaço físico, né? E reestruturar esse espaço físico, a meu ver, é combater alguns tipos de práticas que a gente vê acontecendo aqui. Por exemplo, tem laboratório que você não acha a chave. A chave não está lá disponível. Esses laboratórios, todos os espaços, são espaços públicos. Então, significa que eles teriam que ser abertos a todos os usos, não é? Guardadas as devidas especificidades, que há laboratórios, que há objetos específicos para aquela pesquisa, tem que haver cuidado com isso, né? Então, mas a direção se responsabiliza pelo patrimônio da FH. Então, eu acho que tem que fazer, primeiro, um levantamento do patrimônio, saber tudo que a FH tem e disponibilizar para o uso dos alunos, dos técnicos, entre todos os professores de todos os cursos e também dos espaços. Essa coisa de espaço que é meu, espaço que é seu, do curso, está nos atrapalhando. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, criar os espaços, as 2 chapas colocaram, de recepção dos alunos, de acomodação dos professores que estão sem gabinetes e tudo. A gente tem que sentar na mesa, dialogar. Foi. 1 minuto de réplica. Bem, a nossa chapa pretende fazer um dimensionamento de modo semelhante à chapa de vocês, de todo o espaço físico, mas a gente quer fazer um dimensionamento profissional, como manda o figurino. Esse dimensionamento, ele exige que a gente visite todos os nossos cursos de graduação, converse com as coordenações de pós-graduação, faça um levantamento preciso de qual necessidade de utilização de cada espaço desse colocado, para a gente discutir isso em assembleia e na congregação depois. É um problema objetivo, que a gente tem como e tem ferramentas suficientes para poder enfrentá-lo, e um segundo elemento é a luta que a gente pretende ter junto à reitoria para reaver aquilo que historicamente era para ser nosso, que é um terceiro prédio. E a nossa chapa está disposta a levar isso para o Conselho Universitário, para no próximo plano de desenvolvimento institucional, esse prédio que era nosso, ele está lá para atender as necessidades que a gente tem. Você falou uma coisa importantíssima, a pactuação. Essa universidade pactuou um programa de educação reúne vindo do PT
e nós temos a responsabilidade de executar exatamente o que foi pactuado. Então, a gente tem muita coisa que foi proposta, por exemplo, um centro de pedagógicas para a universidade como um todo não foi criado, um centro de assistência médica com psicólogos, com dentistas, com atendimento social, e nada disso está no papel. Ou seja, esse dinheiro veio e foi construído em alguns prédios que a gente nem conseguiu acompanhar. E foram os 2 bacharelados que trouxeram esse dinheiro para cá na proposição do Reúne. É necessário fazer uma revisão da pactuação e exigir aquilo que é nosso, mesmo como demanda, com toda a realidade de que está os cortes e tudo mais, mas as demandas têm que ser criadas para se exigir, entendeu? A longo prazo que se cumpra. Bom, dando prosseguimento, nós vamos então para a segunda rodada e dessa vez a formulação da pergunta fixada da etapa 2. O tema então vai ser administração. A etapa 2 tem 1 minuto para a formulação da pergunta. Então vamos lá. Considerando os princípios de justiça e equidade, como a Chapa 1 analisa a distribuição orçamentária dos recursos da FH, a fim de atender às demandas e especificidades dos cursos, de maneira a garantir a qualidade do ensino? Chapa 2, 2 minutos para a formulação da resposta. Bem, a gestão orçamentária da nossa unidade acadêmica ela foi catastrófica nos últimos 5 anos. É bom deixar isso muito claro para todo mundo. Eu e a professora Simone fizemos um levantamento junto à Pró-Reitoria de Planejamento e a gente descobriu que em 2015, por exemplo, nós devolvemos mais de 50% dos recursos destinados para a nossa unidade. Em 2018, nós devolvemos 55% do recurso destinado à nossa unidade. Enquanto um curso de geografia precisava de diária para visita de campo, outros cursos devolveram inteiro o dinheiro que foi distribuído. Então, nós temos todo um planejamento para fazer uma distribuição equânime. Nós pretendemos conversar com as coordenações que todo o dinheiro empenhado ele não seja um dinheiro dividido igualmente. Que ser dividido igual, para a gente, não é uma noção de justiça. A gente precisa de equidade para ver aquilo que cada curso de graduação precisa. Posso dar como exemplo, o que a gente tem de custeio dentro de um curso de pedagogia é muito diferente do que a gente tem de custeio dentro de um curso de turismo. E isso a gente precisa colocar com muita clareza, muita franqueza, e a gente pretende, como direção, só liberar o orçamento para aqueles cursos que têm um planejamento, de modo que a gente também tenha uma agenda. Nós, por exemplo, não sabemos o que os cursos vão fazer de gasto no próximo semestre. Nossa gestão pretende planejar esses gastos. Até porque se hoje o governo cortar 30% do nosso custeio, a gente vai falar o quê? Que nem sentiu falta, por causa da nossa incapacidade de investir com o dinheiro que a gente tem. Nos últimos 5 anos, a gente teria, por exemplo, dinheiro para criar um excelente espaço de convivência, um excelente laboratório, um excelente telhado, ali guardado as proporções do que cada orçamento que ele prevê, se é verba de custeio ou verba de capital. Mas é uma discussão que nós vamos levar e fazer com muita responsabilidade para a gente se colocar como ciências humanas de uma maneira responsável. Bom, você tocou num ponto fantástico, porque eu coloquei exatamente justiça e equidade para dizer que o orçamento da FH não é dividido de maneira justa. Dividir o mesmo valor para todos os cursos não é justo, porque a especificidade dos cursos que tem campo, como turismo e geografia, toda reunião de congregação esses professores têm que voltar a dizer: mas, gente, nós temos campo. Você tem professor do turismo que paga do bolso o campo dos alunos. Isso é um absurdo. Se a gente está falando em defesa da educação, vamos acrescentar qualidade. Não é qualquer educação ou a qualquer preço, mas educação de qualidade. Está no projeto pedagógico, que tem que fazer curso, está estruturado assim, então isso é a primeira garantia, isso é a prioridade. O dinheiro para o campo tem que ser garantido. Outra coisa, normalmente vocês podem observar, os cursos fazem pequenos eventos, cada curso faz um evento, eventos muito importantes, interessantes, mas são pequenos, porque tem pouco orçamento. Nós podemos fazer um congresso internacional de
Um minuto para a tarefa. Sobre isso, uma coisa muito importante, conversando com os cursos, nós percebemos que há um entrave muito grande para se gastar o dinheiro. Não é fácil pedir um carro na universidade, não é fácil pedir material de consumo, não é tudo que está disponível no almoxarifado, né? Nós precisamos às vezes. Existe uma dificuldade enorme com relação às rubricas, ou seja, não há muita flexibilidade. A gente precisa pensar, por exemplo, ou pressionar, né, a administração central no sentido de que, se vamos devolver dinheiro, por que a gente não pode pegar e transformar em capital, em colocar, reinvestir esse dinheiro num material permanente, uma coisa que nós de fato precisamos. Por exemplo, um fechamento de vidro, não é? Um espaço de convivência com sofá, enfim, uma cafeteira, coisas que são para nós caras, para o nosso projeto de unidade, e que muitas vezes não estão previstos na forma como a administração gerencia. Dando prosseguimento, então, para a próxima rodada, e aí a formulação fica a cargo da chapa 1. Pode passar, por favor. O tema é extensão. Chapa 1 tem um minuto para a formulação da pergunta. Então, nós sabemos que há, né, todos os cursos de graduação devem acreditar 10% da sua carga horária em ações de extensão, né? Então, assim, como incentivar projetos e programas de extensão que atendam a essa demanda e se relacionem com o ensino e a pesquisa? A acreditação da extensão, na verdade, tem sido um desafio para todos nós, né? Primeiro que a gente precisa entender o que é extensão, o que nós estamos chamando de extensão. Um levantamento que eu fiz para poder pensar isso dentro do próprio BHU, eu vou trazer esse exemplo, mas pensando para todos nós, nós hoje somos 109 professores dentro da universidade, dentro da FH. Desses, em média, 70 estão vinculados aos projetos de extensão. Muitos desses projetos de extensão não estão registrados. Então, uma das coisas que a universidade já vem fazendo é o registro em sistema. Esse registro em sistema é uma forma de organizar, inclusive, os trâmites do projeto. Do ponto de vista operacional, isso já vem fazendo. A grande questão é como nós ampliarmos isso. Agora temos uma normativa, né, que até 2024 nós temos que acreditar isso, inclusive 1% dessa acreditação já deve estar acontecendo para 2020. Como fazer isso? Primeiro, eu acho que é compreender qual a vinculação dos que nós já temos, porque nós temos. Né? Como organizar dentro desses que tem o registro deles, quais as relações, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um dos projetos que nós temos, que é o Cine Mercúrio. Grande parte desses 70 professores, grande parte está dentro desse projeto. Então, esse projeto, ele tem que também estar notificado, registrado, certificado, para que isso possa ser contabilizado na acreditação. Para além disso, eu entendo que, sendo como extensão comunicação, é preciso da gente entender quais são os nossos projetos de maior impacto na comunidade. Porque a ideia é dialogar com a comunidade, trazer os elementos da comunidade que nós estamos dialogando em pesquisa e extensão para ampliar as nossas frentes. Né? Nós acreditamos que, para além do cálculo de 10%, tem uma outra questão de base, que é a visibilidade dos projetos de extensão da FH. Quem conhece os projetos de extensão da FH, nós conhecemos os projetos, né? Claro, está lá, se você entrar no edital do PIBEC, você vai ver alguns, mas não é suficiente. Nós temos na FH a LEC, que é um curso de licenciatura extremamente extensionista, quase que na sua essência. E nós acreditamos, por exemplo, que existem uma série de projetos que dialogam, que poderiam compor um programa, ou vários programas de extensão. Isso fortalece a extensão da unidade, né? Em termos, por exemplo, de educação, cultura, ações sociais para a região. E acreditamos que fortalecer programas a partir desse conhecimento que nós temos pode garantir maior visibilidade.
A LEC é um projeto de alternância, né? Eu acho que a alternância em si só não garante a extensão. Eu vou trazer o elemento pensado assim, quando nós pensamos em extensão, qual é o grau de dialogicidade que nós estamos tendo com as questões que as comunidades nos colocam. Mas, para além do que elas nos colocam, é como que nós também, no nosso papel de pesquisa, dialogamos com os impactos do que nós fazemos, no sentido de levar a comunidade a refletir sua cultura também. Nesse sentido, eu concordo que sim, os 10%, mas, efetivamente, nós ainda não conseguimos nem organizar esses 10%. Então, nós precisamos dar visibilidade, sim, precisamos compreender o impacto, mas mais do que isso, nós precisamos dialogar com o coletivo, quais são os conhecimentos que nós temos da realidade, e isso eu tenho certeza, a LEC tem condições